Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria. Estamos aí no meio da novena de Nossa Senhora das Graças e viva Cristo Rei, né? Nós já entramos na festa litúrgica do Cristo Rei, celebramos Cristo Rei nesse domingo, último domingo do tempo comum, vamos iniciar logo o tempo do Advento. Então celebramos o nosso Rei Todo-Poderoso, o Cristo Pantocrato, o Cristo Rei do Universo, aquele que é todo-poderoso, é Ele que nós celebramos, e neste ano de um modo muito especial, porque a festa de Cristo Rei marca o fechamento de um tempo especial. Que tempo que foi este? O que o Papa fecha amanhã? Ou encerra? Porque fechar parece que fica fechado. Ele encerra, as graças continuam, né? O que ele fecha amanhã? O que ele encerra amanhã? O Ano da Fé, né? O Ano da Fé. O Ano da Fé foi aberto, o ano passado, pelo Papa Bento XVI ainda, né? E naquele documento, na sua carta apostólica, Porta Fidei, a porta da fé, que Bento XVI abriu o ano da fé, ele recordava justamente os 20 anos da proclamação, ou melhor, os 20 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica e os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Então, momentos muito especiais na Igreja do nosso tempo, que precisavam ser celebrados, né? E Bento XVI, eu quero trazer aqui, antes de entrar em algumas questões práticas da fé, eu quero trazer alguns trechinhos do documento que abriu o Ano da Fé, com Bento XVI. O documento que foi escrito por dois papas, Lumen Fidei, que é o documento de Bento XVI e o Papa Francisco, é assinado pelo Papa Francisco, porque no seu pontificado, mas ele deu alguns retoques e encerrou. Bento XVI já havia iniciado esse documento. Não é o documento que fecha, que encerra o Ano da Fé, porque amanhã o Papa, ele dá à Igreja mais um novo documento. Não sei se vocês viram essa semana. Então, seremos presenteados com mais um novo documento do Papa Francisco, que é um pouco também a conclusão, me parece, que do sínodo sobre a nova evangelização, que se chama Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então amanhã o Papa oficialmente lança esse documento para encerrar o Ano da Fé. E me parece que aponta aí de fato uma direção. Aquele que viveu o Ano da Fé, ele vai descobrir de fato a alegria do Evangelho. Aquele que não viveu o Ano da Fé, ou aquele que não vive a sua fé, ele não descobre a alegria do Evangelho. Bento XVI diz assim: a porta da fé, que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja. Ele vai recordar que esta entrada acontece mediante o batismo. Mas logo nas duas primeiras linhas do documento de Bento XVI, me chama a atenção isso. A porta da fé introduz na vida de comunhão com Deus. Se alguém perguntar para nós, para que serve a fé? Poderíamos dizer, para acreditar em Deus. A própria Sagrada Escritura vai dizer, mas os demônios também acreditam. Mas a fé nos introduz na vida de comunhão com Deus. Isso já os demônios não fazem. Pelo contrário, eles perderam. Eles renunciaram à vida de comunhão com Deus que tinham, enquanto anjos tinham comunhão com Deus e renunciaram a essa vida de comunhão com Deus. Então a fé, ela nos introduz na vida de comunhão com Deus. Isso é importantíssimo. E permite a entrada na sua igreja. Nós somos inseridos no seu corpo místico, que é a igreja, mediante esta porta que é o batismo. É um caminho, é uma porta que se abre para um caminho. O batismo nos abre, nos insere na vida cristã e na vida de Deus e da sua igreja.
Também, por este ano da fé, o Papa Bento XVI nos recordava assim, a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Então a fé, ela nos proporciona essa redescoberta da alegria do encontro com Cristo. Por que nós estamos aqui? Por que você hoje que acompanha o nosso grupo de oração pela internet parou nesse momento, diante de um computador, diante de uma tela de um tablet ou até mesmo de um celular? Parou as suas atividades, deixou de ir em outros lugares, até recusou alguns convites para estar conosco aqui no grupo de oração. Nós também somos convidados a redescobrir o motivo pelo qual nós estamos aqui. O que nos faz estar aqui reunidos? O que nos leva a nos reunir na Assembleia Dominical, na Eucaristia, em torno da Eucaristia? E se nós, pelo ano da fé, não redescobrirmos a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo, a fé perde o seu sentido de ser. Se nós temos fé, mas não temos a alegria e entusiasmo do encontro com Cristo, essa fé não tem sentido, não serve para nada. Não serve para nada. Então eu preciso trabalhar a minha memória para que ela redescubra o porquê eu estou aqui. Eu não posso esquecer, por isso eu falo trabalhar a memória. Eu não posso esquecer por que eu estou aqui. Eu não posso esquecer por que eu vou à missa. Sabe por que é preceito? Porque se eu faltar à missa de domingo é pecado grave? Não. Por que vou à missa? Por que vou à Eucaristia? Por que adoro a Jesus? Por que venho ao grupo de oração? Porque senão eu começo a perder o sentido e vir e não vir. E vir de vez em quando não vai fazer diferença nenhuma. Se eu ir uma vez por mês à missa aos domingos, ou duas, ou domingo sim, domingo não, ou de vez em quando, também não vai fazer diferença, porque eu perdi a memória da minha alegria e do entusiasmo do encontro com o Senhor. Então o ano da fé precisa ser concluído trazendo para nós a memória de que a fé nos leva a um encontro pessoal com Jesus Cristo, e isso deve nos encher de alegria e de um renovado entusiasmo. E a palavra entusiasmo nos recorda, ela significa ter Deus dentro de si. Deus dentro de si. Entusiasmo é uma palavra que diz que tem Deus dentro de si. Só é entusiasmado aquele que tem Deus dentro de si. Aquele que não permite que Deus habite e que Deus haja na sua vida, não tem entusiasmo. Esse é um dos objetivos do ano da fé. Bento XVI, bom, ele já disse isto, ele recorda os 20 anos do catecismo, os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, e também ele já desde o início disse que o ano da fé se encerraria na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no dia 24 de novembro de 2013. Portanto, amanhã, domingo, solenidade de Cristo Rei. O Papa encerra o ano da fé, as dioceses todas também estão em festa, porque é o dia de Cristo Rei. Na Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo, na Catedral de São Paulo, encerra o ano da fé também, com a presença dos leigos, a presença dos movimentos, a presença das novas comunidades. Nós estaremos ali representados por um grupo de pessoas, um bom número dos nossos jovens irão à Catedral da Sé amanhã, nessa peregrinação de fé, né? Para dizer, nós acreditamos com a igreja. Isso também é importante, porque se a fé nos introduz na igreja, a nossa fé é com a igreja. E às vezes nós não aceitamos aquilo que a igreja diz, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja exorta,
Porque a nossa fé é com a igreja. E nós temos um número imenso de batizados que ficam aí criticando a igreja, né? Então a nossa fé é uma fé para acreditar com a igreja. E passando aqui para Lumen Fidei, Papa Francisco, também Bento XVI, ele fala da luz da fé. O início do documento é esse, que é o nome do documento, né? Lumen Fidei. A luz da fé é a expressão com que a tradição da igreja designou o grande dom trazido por Jesus. Ele recorda o Evangelho de João: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse é o grande dom trazido por Jesus. Em primeiro lugar, Ele mesmo, e Ele que é luz. A fé é luz que ilumina todo o crente. A fé é luz, por isso a luz da fé. Aí o Papa entra numa questão que era uma crítica à igreja, de que o caminho da fé seria como um salto no vazio, um salto no escuro, que as pessoas que têm fé, a igreja não dava a oportunidade para estas pessoas crescerem na sabedoria, pesquisarem, enfim. E o Papa vem demonstrar que esse pensamento, essa crítica que é feita à igreja não tem fundamento. Por quê? A fé era entendida dessa maneira, um salto no vazio, que fazemos por falta de luz e impelidos por um sentimento cego ou como uma luz subjetiva, talvez capaz de aquecer o coração e consolar pessoalmente, mas impossível de ser proposta aos outros como luz objetiva e comum para iluminar o caminho. Esta era a crítica. E aí o Papa diz assim: é urgente recuperar o caráter de luz que é próprio da fé. Isso eu disse aqui no início do ano da fé. A fé não é um salto no escuro, é um mergulho na luz. Aquele que é convidado a viver pela fé, não é convidado, e muitas vezes nós mesmos fizemos esta alusão, que a fé é um passo no escuro, por causa da confiança em Deus. Lógico, se você confia em Deus, você dá passos no escuro, mas na verdade, o Papa vem nos ensinar isto. A fé não é um salto no escuro, mas é um mergulho na luz. Você mergulha na luz, que é Deus. E mergulhando na luz você é iluminado, e o seu caminho é iluminado. E à medida que o seu caminho é iluminado, você vai dando passos. Então é necessário recuperar o caráter de luz da fé. E essa luz da fé ilumina todas as áreas da nossa vida, todas as áreas do conhecimento. Nenhuma área das ciências e do conhecimento ficam sem serem perpassadas pela luz da fé. A fé não poderia deixar de estar ligada ao pai da fé. Quem é o pai da fé? Quem? Abraão. Ele é o pai da fé. A fé está ligada à escuta. Abraão não vê Deus, mas ouve a sua voz. Abraão não vê Deus. Foi aquilo que no final do Evangelho de João, Jesus disse a Tomé: você acreditou porque viu, mas bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. A fé está ligada à escuta. São Paulo vai dizer numa das suas cartas: a fé entra por onde? Pelos ouvidos. A fé entra pelos ouvidos. Por isso é muito importante que a gente ouça a palavra, a pregação da palavra, que a gente ouça aquilo que Deus tem a dizer para nós, porque a fé, diz a palavra de Deus, entra pelos ouvidos. E o Papa afirma isso na sua encíclica aqui. A fé está ligada à escuta. E dá como exemplo Abraão. Abraão não vê Deus, mas ouve a sua voz. E a fé então se torna uma resposta a esta palavra de Deus. A fé vê, enxerga, à medida que caminha.
que entra no espaço aberto pela palavra de Deus. O ver aqui está entre aspas, que ela não vai enxergar concretamente nada. Abraão foi dando passos conforme ele ouviu de Deus. Então ele foi vendo, entre aspas, e foi caminhando, porque esse ver é a luz da fé que ilumina o caminho. E você vai então dando passos. Olha que frase bonita de Santo Agostinho. O homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. O homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. O Deus fiel é aquele que concede o que prometeu ao homem. O homem fiel é aquele que acredita no Deus que promete. E o Deus fiel é aquele que cumpre o que prometeu. Então vejam como que é a dinâmica da fé entre Deus e aquele que acredita nele. Bom, depois o Papa no final, ele fala da questão da família. O primeiro âmbito da cidade dos homens, iluminado pela fé, é a família. Olha, o primeiro âmbito da cidade dos homens, iluminado pela fé, é a família. Primeiro lugar que a fé ilumina, a família. E aí o Papa faz uma comparação da união estável do homem e da mulher no matrimônio. Estávamos agora à tarde, né, Heraldo? Ministrando o curso de noivos, para os noivos lá da paróquia Imaculada Conceição. Amanhã temos o curso o dia inteiro. E falando justamente dessa estabilidade, dessa união estável, do amor do homem e da mulher, que é um reflexo do amor de Deus. E o Papa diz, eu penso nisto. Eu penso nisto. A união que nasce do amor, sinal da presença do amor de Deus, a aceitação de um e do outro, a aceitação do bem, que é a diferença sexual, em virtude da qual os cônjuges se podem unir numa só carne, são capazes de gerar nova vida, manifestação da bondade do Criador, da sua sabedoria e do seu desígnio de amor. Fundado sobre esse amor, homem e mulher podem prometer-se amor mútuo com um gesto que compromete a vida inteira e que lembra muitos traços da fé. Prometer um amor que dure para sempre é possível quando se descobre um desígnio maior que os próprios projetos, que nos sustenta e permite doar o futuro inteiro à pessoa amada. Interessante a comparação que o Papa faz da fé, a doação que um homem e uma mulher fazem um para o outro através do sacramento do matrimônio. Doar todo o seu futuro, sem reservas. Hoje nós falávamos que o matrimônio não é um contrato que tem cláusulas de cancelamento, né? Ele é irrevogável, é um pacto irrevogável. Só revogável pela morte, né? Só revogável pela morte. E ele compara esse pacto de fé, porque somente pela fé um homem e uma mulher podem se entregar assim um ao outro. Porque se nós não acreditamos no amor, nós não nos entregamos desta maneira. E ele compara então essa fidelidade, esse amor, essa entrega à fé, né? À fé. E é interessante nós falarmos de Abraão, né? Falarmos de Abraão e da experiência que nós, como comunidade, estamos vivendo, né? Essa nossa experiência, Deus, isso para mim ficou muito claro que Deus nos permitiu viver uma prova grande de fé, neste ano da fé. No ano da fé, em que nós precisamos deixar a sede da comunidade aqui na região Ipiranga, sair daqui, porque este imóvel nos foi pedido, e precisamos sair. E para onde vamos? Sendo que a comunidade sempre tem orçamento ali, graças a Deus não falta nada, mas também, né? E aqui nós temos a graça dos nossos benfeitores, proprietários, cederem esse espaço para nós hoje, né?
Então vamos sair daqui, precisamos comprar. Pela graça de Deus, tivemos um benfeitor que ofereceu para dar o dinheiro para comprar, mas depende de uma ação judicial que já está vencida, falta pagar, mas não saiu até hoje. Então precisamos sair, vamos procurar um lugar que adeque a comunidade, né, de uma maneira satisfatória. E aí então precisamos entrar com a questão de aluguel e outras despesas, enfim. E vamos procurando, e as portas não se abrem. Oportunidades vão aparecendo, mas da mesma maneira que aparecem, elas vão embora, né? E o tempo foi passando, o último prazo nosso era 20 de janeiro, agora, né? 20 de janeiro. 20 de janeiro, assim, é a entrega do imóvel sem pessoas e sem coisas. Esse foi o contrato que nós assinamos. É a entrega do imóvel completamente livre, desimpedido, 20 de janeiro. E não é uma mudança pequena, uma mudança fácil de ser feita. Mas vamos caminhando. Foi criada uma comissão para pensar um pouco numa campanha para a nossa mudança. Essa comissão tem se reunido, enfim. Mas o tempo foi passando. O semestre que nos foi dado foi passando. Chegou agosto, chegou setembro, chegou outubro. E aí eu comecei a perceber alguns incômodos dentro da comunidade, né? As pessoas começam a ficar incomodadas. E aí as pessoas olham para o fundador. E aí? Como se o fundador tivesse ali, né, a solução para tudo. O que vamos fazer? Para onde vamos? A pergunta que eu mais ouvi nesse último ano foi: para onde vamos? E eu dizia assim: boa pergunta. Se você souber, me fala, porque eu não sei para onde nós vamos. Eu sei que vamos, porque eu acredito que Deus vai nos levar para um lugar. Eu sei que vamos. O sentimento é que, de fato, o tempo que nos foi proporcionado aqui vai terminando. Deus nos pede um desinstalar, como pediu para Abraão. Ele poderia simplesmente, onde Abraão estava, cumprir a promessa a Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma imensidão de pessoas, de uma multidão. Uma multidão. E poderia realizar ali onde Abraão estava. Só que os planos de Deus sempre desinstalam. Então Deus tem uma promessa nova para nós. E nós precisamos acreditar nisto pela fé. E aí então é necessário viver. Os meus catecismos vai dizer, tudo aquilo que a fé nos leva a viver, é o mesmo caminho que passou o nosso Senhor, é o mesmo caminho que passaram nossos antepassados, e Abraão é o pai da fé, ou seja, aqueles que receberam a fé vão passar pelo caminho que passou o pai da fé. Aqueles que se tornam cristãos passam pelo mesmo caminho que passou o Cristo. Quem quiser fazer outro caminho já deixa de ser cristão e deixa de ter a fé cristã, a fé católica. Tem que fazer o caminho de Abraão e tem que fazer o caminho de Cristo. O caminho de Abraão é: sai da tua terra, pega a tua parentela, pega as tuas coisas e sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. Mas ele não mostrou, ele apenas disse: sai. E no caminho foi mostrando por onde ele deveria andar. E o caminho de Jesus é esse, é o caminho da cruz. Então o caminho do cristão é o caminho de Abraão e o caminho de Jesus Cristo. É o caminho da desinstalação pela fé e o caminho da cruz. Então é um caminho feito de fé com a cruz nas costas. É esse o caminho. É o caminho da prova, é o caminho da aprovação, e assim nós vamos nos fortalecendo. Mas eu fui percebendo alguns incômodos, algumas pessoas preocupadas: para onde vamos, quando vamos, está passando o tempo. E é impressionante assim, eu me coloquei nas mãos de Deus desde o início, desde a primeira notícia, quando foi nos dada a notícia que nós teríamos que sair daqui. Foi um choque, mas entreguei logo para o Senhor, falei: se o Senhor permitiu,
Ele não permite nada que não seja da vontade dele. Então vamos lá. Vamos acolher. Deus proverá. Essa foi a palavra que sempre esteve no meu coração. É a palavra que Abraão disse para Isaque, seu filho, quando subia no monte para sacrificar o Isaque. Lembra? Gênesis 22. Abraão subia, Deus pediu o sacrifício do seu filho. E Abraão foi, obediente à fé, mesmo se fosse necessário sacrificar o seu filho. E Abraão foi. E Isaque com o feixe de madeira nas costas, Abraão só tinha na mão o fogo e a faca. E Isaque perguntava: pai, temos aqui a madeira, a lenha para o sacrifício, temos o fogo para acender essa lenha, a faca para imolar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? Cadê? E Abraão, imagina o coração de pai, ele sabia que o cordeiro era o seu filho. E o que Deus disse para Isaque foi apenas essa palavra: Deus proverá. Ele não ficou com muitas explicações. Deus proverá. Aliás, muitas explicações não adiantariam para Isaque. Deus proverá. Cabia a Isaque acreditar no seu pai. Bom, se meu pai falou que Deus vai prover, Deus vai prover. E foi no último momento. Não foi antes, não foi no meio do caminho. Abraão não desviou o caminho. Abraão não ficou parado esperando antes de chegar no topo do monte, onde ele deveria fazer o altar para sacrificar o seu filho. Ele não ficou ali esperando, titubeando. Bom, vamos ver se Deus age, né? Senhor, está chegando no finalzinho e o Senhor não faz nada, eu vou ter mesmo que sacrificar meu filho. Pela fé, pelo amor que eu tenho ao Senhor, eu vou obedecê-lo, mas está muito difícil. Abraão não titubeou, não parou, não desviou o caminho e continuou firme os seus passos de fé. E no último instante, quando ele já levantava a faca para sacrificar o seu filho, Deus o interrompeu. E logo ele percebeu e viu ali um carneiro preso, um bode preso pelo chifre nos galhos. E Deus chamou aquele lugar Javé-Irê, o Senhor proverá. E essa foi a palavra que Deus me dava no início: Deus proverá. E essa foi a entrega que eu fiz. E aquilo que vinha no meu coração sempre era esta palavra: Deus proverá. E quanto mais o tempo passava, mais o Senhor acalmava meu coração. Meu coração ficava assim, inexplicavelmente calmo, tranquilo e alegre. E sobretudo nas últimas 2, 3 semanas, porque outubro já tinha ido e novembro também. Novembro já estava indo embora. Chegou dezembro, nós temos que sair em dezembro, no máximo no início de janeiro. Mesmo porque também pela fé eu aceitei a proposta de Deus de uma viagem no dia 15 de janeiro, antes do nosso prazo, na certeza de que dia 15 tudo já estaria muito bem resolvido e que não haveria necessidade de eu ficar aqui, né? E a alegria brotava no meu coração, né? E eu lembro que numa das reuniões da nossa comissão, o Heraldo também estava presente, né, Heraldo? E vimos muitos imóveis, quantos links de imóveis, né, nós recebemos por e-mail, fomos trocando, vimos um aqui, outro ali, outro acolá. Enfim, pensamos até em voltar da onde nós saímos há 10 anos e meio atrás. Mas cabe à comunidade? Não cabe? Vamos ter que espremer, vai ter que se adaptar, enfim, muitas conjecturas. E aí sim, todos conversando, discutindo, vendo as possibilidades, o tempo está passando, porque se a gente pegar um lugar que precisa reformar, que precisa disso, a gente precisa... E, enfim, considerações válidas, sim, lógico, né? E aí eles aguardavam uma palavra. Bom, agora é com você, Ítalo, você que tem que dar a última, você é o fundador, tem que dar a última palavra. E eu lembro que na nossa penúltima reunião eu disse assim: olha, meus queridos, quando eu morrer, vocês vão escrever no meu túmulo, ou uma ou outra coisa: acabamos de enterrar um louco e ponto final, ou acabamos de enterrar um homem de fé. Porque
A única coisa que eu tenho para dar para vocês que querem uma resposta um pouco mais concreta, que imóvel que eu vou fechar dessas opções que vocês estão me dando, eu não tenho nada no meu coração, a não ser esta palavra: Deus proverá. Deus proverá. Eu não tenho decisão nenhuma. Deus não me deu nenhuma certeza de onde nós vamos. Eu sei que vamos. E naquela semana, rezando em adoração, o Senhor colocava uma alegria muito grande no meu coração. Muito grande. Ao invés de angústia pelo tempo que vai passando, lógico que a angústia, a preocupação é sempre presente, nós somos humanos, só que a gente combate isso com a fé, né? Porque eu sempre, para mim, desde a minha primeira experiência com Jesus, a questão de fé para mim era uma só: ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. Então eu assumi isso para a minha vida: ou eu acredito, ou eu não acredito. Ficar acreditando um pouquinho, mais ou menos, eu prefiro não acreditar, né? Então pode ser um dos meus defeitos, como a Rosana diz, né? Ou é 8 ou 800. Então é um pouco do meu temperamento, é assim. Ou eu tenho fé ou não tenho. Eu prefiro não ter fé do que ter um pouquinho de fé. Posso até estar pecando dizendo isso, mas ou eu acredito ou eu não acredito. Ou eu acredito nesse Deus que me salvou, que me ama, que me resgata, ou eu não acredito. Não dá para acreditar um pouco em Deus, né? E aí Deus me dava essa alegria. E aí de repente Ele me diz assim no coração. Mas eu senti assim também a questão que Deus nos pedia para viver até o último instante o ano da fé. E aí mandei um e-mail para toda a comunidade dizendo: entramos na última semana do ano da fé. E partilhei uma experiência que eu tive com o Senhor. O Senhor dizia assim no meu coração: você não gosta de fazer surpresa aos seus filhos? Eu disse: sim, Senhor. Gosto, é gostoso para os pais, não é? De vez em quando você dá uma surpresa, fazer uma surpresa para os filhos. E aí Deus disse assim para mim: eu também gosto de fazer surpresa para os meus filhos. Eu falei: então tá bom, Senhor, aguardarei as tuas surpresas. E saí alegre da minha adoração, né? E quando foi esta semana, no meio dessa semana, a última semana do ano da fé, recebemos a notícia, que foi uma surpresa, que nós ainda teremos talvez mais 6 meses aqui nesse lugar, né? Porque até hoje nós não arrumamos um lugar para ir, para mudar, né? Estávamos a 1 mês e meio do prazo final. Então Deus nos surpreendeu, além da surpresa que nós talvez até esperávamos. Mas se fosse a surpresa que a gente esperava, já não seria mais surpresa. Então Deus é aquele Deus que surpreende mesmo, né? Então Ele nos surpreendeu dando mais um tempo, dando mais um fôlego, sendo que humanamente não havia possibilidade desse prazo, porque esse prazo a gente sabe, vocês têm acompanhado, ele foi adiado várias vezes. Só que da última vez, a conversa que nós tivemos foi essa: bom, agora dessa vez vocês vão sair mesmo, né? Sim, tranquilo, sem problema. E aí assinamos um documento. Das outras vezes não, dessa vez foi assinado um documento, foi registrado em cartório, que dia 20 entregaríamos o imóvel. Então a coisa ficou séria, né? Então humanamente não havia possibilidade. E também diante de outros fatores, né, Heraldo, que aconteceram nesse meio período, agravou mais ainda essa certeza de que não havia mais possibilidade. E Deus nos surpreende, supera todas as expectativas humanas e dá esse presente para nós. Ele é o Pai que gosta de surpreender os seus filhos. Então, meu querido, minha querida, deixe-se surpreender por Deus. Só não se surpreende aquele que não tem fé. Se você tem fé, deixe-se surpreender por Deus. Se eu tivesse feito aquilo que muitas pessoas na comunidade queriam, nós hoje teríamos entrado num buraco.
Não sei o nosso futuro. Fica em aberto a frase que vocês colocaram no meu túmulo. Se tudo tivesse sido loucura, coloquem. Acabamos de enterrar um louco. Mas se não for assim, coloquem também. Enterramos um homem de fé. E eu espero que no túmulo de cada um de vocês possam escrever isso também. Enterramos um homem e uma mulher de fé, que acreditaram até o fim nas suas vidas, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Como dizia a leitura de hoje ou de ontem, porque Ele é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Porque é um Deus vivo, um Deus que está no nosso meio, um Deus que está acima das nossas capacidades, um Deus que está acima do nosso entendimento, um Deus que nos ama, um Deus que é Pai. Eu achei muito bacana o Padre Brito, muito amigo nosso, dizendo, esses dias pegamos umas 2 homilias dele, e ele dizia assim, um outro padre também lá na faculdade disse, Deus não é carrasco que fica assistindo de camarote as nossas desgraças, Ele participa da nossa vida. E hoje o Padre Brito disse para nós, quando eu disse para ele essa notícia, ele olhou para o céu e disse, é Ele que está agindo, Ele está no controle de tudo. E olhou para os nossos joelhos, né? Ele falou, deixa eu ver como é que está o joelho de vocês. O poder da fé está no joelho. E ele disse assim, a fé é o único, repetiu várias vezes, é o único botão que move Deus. A fé é o único botão que move a Deus a favor dos seus filhos. E é isso que nós vamos rezar hoje. Diante de Jesus Eucarístico, Ele que é o Cristo, Rei do Universo, o Pantocrátor, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Pantocrátor. Crátor, o governo de todas as coisas. O panto, né, que é de todas as coisas, crátor, governo de todas as coisas, sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele está no governo de tudo. Ainda no Abraão, Jesus já vai vir, mas lembrei de uma outra coisa que eu disse na comissão, que durante a minha oração o Senhor me fez lembrar que nós estávamos concentrados nessa leitura de Abraão, Gênesis 22, ele subindo, Deus proverá, mas Deus me fez lembrar do início, quando Deus disse a Abraão, você e Sara terão um filho. E Abraão falou, mas eu com 75 anos, Sara já com 90, alguma coisa assim, como que nós velhos assim podemos ter filhos? E eles não acreditaram no primeiro momento e quiseram ajudar Deus e fizeram o quê? Sara deu Agar, a sua serva, a sua escrava, para que Abraão tivesse um filho com ela. Estragaram o projeto de Deus. Deus disse a Abraão, é você e Sara que vão ter um filho. E eles não acreditaram, quiseram se antecipar a Deus, estragaram tudo, porque tiveram Ismael. Ismael não é o filho da promessa. Quem é o filho da promessa é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então o que nós produzimos com a fé? Ou com a falta de fé na nossa vida? Nós produzimos, nós geramos Ismael ou geramos Isaac? Nós escolhemos, é uma opção nossa, é uma opção de fé nossa. Vamos acolher o Senhor, que vem em nosso meio, vem reinar no nosso meio.